Glória a Deus. Você que está assistindo o culto online aí na sua casa, boa noite. Se prepare para as bênçãos, milagres e curas que o Senhor vai realizar nesse lugar, esta noite e nesta manhã. Em nome de Jesus, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 9. Que nos diz assim: na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes do século para a nossa glória. Mas como está escrito, as coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram em coração humano, são as que Deus preparou para quem os ama. Amém, Senhor? Nós estamos falando da sabedoria que são só para os experimentados. Quem são os experimentados? Os experimentados são você, eu, né? Todos os cristãos que conhecem a palavra, que têm temor ao Senhor, conhecem essa sabedoria. E a palavra de Deus diz que essa sabedoria, né, são para os experimentados. E Ele tem preparado para mim e para você aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou em coração humano. É o que Ele tem preparado para mim e para você. É algo maravilhoso, é um céu, é a glória para mim e para você. Vamos tirar alguns momentos de oração agora ao Senhor Jesus. Senhor Deus Pai, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por mais um dia que está iniciando. Queremos dizer que é um privilégio estarmos aqui te honrando, te glorificando e te exaltando. Pai, em nome de Jesus, tomamos posse dessa sabedoria que o Senhor derramou sobre nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos toda a tua igreja, cada membro, cada irmão, cada cristão que está aqui nesse momento, Pai. Te apresentamos a nossa liderança, a vida do pastor Francisco, da pastora Lígia, do pastor Israel. Te apresentamos toda a nossa cobertura espiritual, que o Senhor esteja cada dia derramando sabedoria, unção renovada, vinho novo sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Pai, em nome de Jesus, queremos declarar que esse culto que nós começamos aqui, que seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Vamos agradecer ao Senhor nessa manhã. Nós temos motivos para agradecer. O Senhor tudo que
alegria em todo tempo. Meu amigo, família, muitos irmãos. Com Jesus, aleluia, glória a Deus. Quantos aqui são gratos ao Senhor? Vou perguntar mais uma vez, quantos aqui nessa manhã são gratos ao Senhor? Pelo ar que você respira, por tudo. A gente é grato não somente por momentos específicos da nossa vida, alguma realização, mas em todo o tempo somos gratos ao Senhor, porque você está vivo, você tem fôlego para louvá-lo, para adorá-lo. Esse é um dos motivos de você ser grato ao Senhor. Pega as suas mãos o mais alto que você puder. Agora entre em adoração, entre em rendição ao Senhor nessa manhã. Começa a dizer: Senhor, eu quero ser o seu lugar favorito, a sua casa favorita. Eu quero ser um lugar onde o Senhor não seja somente um visitante, mas sim um morador. Um morador. O Senhor vem a cada dia, está em meu coração sempre como um habitante e não como um visitante. Aleluia. Vamos declarar essa verdade. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Encontre em mim, ó Deus,
suas mãos e declare: onde você gosta de estar. Você que está assistindo, levante suas mãos e declare ao Senhor: Sua casa favorita, eu quero ser o teu altar. queremos ser, mais uma vez, eu quero ser O lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. quero ser o teu altar. Queremos ser o teu altar, Senhor. Entre nós, Senhor, algo de valor. Queremos ser cada dia a sua casa favorita, onde o Senhor se sente à vontade entre nós. Por isso te amamos, Jesus. Por isso jamais vamos te deixar. Te amamos acima de qualquer circunstância, acima de qualquer situação. Por isso te adoramos, Senhor. Por isso te queremos, Senhor Jesus. Dia após dia, tempo em tempo, te adoramos, te amamos. Jamais, jamais te abandonarei ou te deixarei, Senhor, jamais. E dizemos: Jesus, és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha, agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Te adoramos, Senhor. Pega suas mãos e vamos declarar: Jesus, és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha, e agora eu sei. Declare pra ele: te amo, te amo, te quero, haja o que houver, Jamais te deixarei. venha nosso amigo, meu amigo, Meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Te adorarei, te adorarei. E uma só voz, vamos declarar: te adorarei, te adorarei, Senhor. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Enquanto eu viver, te adorarei.
Sente-se, querido, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom, né, já pela manhã, adorar o Senhor, nosso Deus. Como é bom prestar culto ao Senhor, né? Aleluia. Você que está nesse culto online também, certamente você está sentindo a presença de Deus aí na sua casa, onde você está, né? Aproveite, querido, é só o começo, amém? Gostaríamos também de conhecer você que está nos honrando com a sua presença pela primeira vez, pela segunda e até pela terceira vez. Fique de pé, por gentileza, você que está aqui conosco pela primeira, segunda e até a terceira vez. Nós queremos te conhecer, já tem aqui. Tem mais alguém? Fique de pé, por gentileza. Você que está em casa também, que está conosco pela primeira vez nesse culto online, segunda e até a terceira, você também vai ser honrado nessa hora. Tem mais alguém, querido? Nós queremos te honrar. Saiba que você é muito especial para nós, é uma alegria recebê-los aqui, viu, querida? Você também que está em casa, para nós é uma alegria tê-los conosco nesse culto abençoado, e nós queremos te honrar em nome da nossa liderança, pastor Francisco, pastora Lígia. Queremos te dar as boas-vindas e dizer que você é muito especial para nós. Vamos ficar de pé, toda a igreja. Nós ainda não estamos podendo nos abraçar, mas nós podemos declarar, né? Declarar com a nossa voz de trovão. Diga assim comigo: seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós chamamos. Somos todos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Sente-se, querido, por gentileza. Glória a Deus. Vamos para o nosso SEC News. Olá, família SEC. Sejam todos bem-vindos a mais um SEC News. Terça-feira é dia de Tadel. O nosso Tadel presencial se inicia às 18h30 e você que não pôde estar conosco, acompanhe o nosso Tadel online pelo YouTube. Diariamente, nós temos as nossas salas de orações. Para mais informações, fique atento ao seu grupo de rede. Toda sexta-feira nós temos a nossa Noite de Glória às 19h30, ao vivo pelo nosso Instagram e Facebook oficial da SEC. Não deixe de participar, venha orar e adorar junto com a gente. As aulas da Escola Ministerial Paz já retornaram. E você que quer fazer parte de uma turma, entre em contato com o númerozinho aqui embaixo. Domingo é dia de culto de celebração. Os nossos cultos se iniciam às 8, às 16 e às 18 horas na sede, nos núcleos às 18 horas, e você também pode acompanhar o nosso culto online através do YouTube. Olá, queridos pastores e líderes que desejam revolucionar sua cidade. Temos um convite especial para você. Se seu desejo é ganhar almas e cuidar bem delas e ver o crescimento da sua igreja em qualidade, você não pode perder esta oportunidade. Vem aí imersão e encontro de discipuladores com Deus nos dias 25, 26, 27 e 28 de agosto. Serão dias poderosos e intensos com ministrações profundas que irão revolucionar sua igreja e seu Life Groups.
Serão 2 eventos e um único valor de R$ 70. E este valor nem se compara ao resultado gigantesco no seu ministério. Teremos vários pastores com conhecimento profundo em crescimento e multiplicação. Confira aí. Maiores informações na Paz Church Goiânia e pelo número aqui embaixo. Mobilize sua caravana e vamos juntos mergulhar em conhecimentos profundos desta visão que está revolucionando o mundo. Não deixem de acompanhar as nossas redes sociais e não esqueçam, nós vivemos em Comunidade. Foi colocada lá para esse tempo, né, Sara? Deus abençoe. Que tremendo, irmãos. Vamos ver Gênesis capítulo 28. Eu vou só contextualizar aqui. Quando Jacó, você lembra quando Jacó ele se isola ali, aí ele tem aquela visão de uma escada, né, ao céu, os anjos subindo e descendo, e ele começa a falar, e ali ele recebe umas promessas de Deus, né? E olha o que Jacó diz, 28, 17 em diante, diz assim: e temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus, amém? A casa de Deus, irmãos, preste atenção aqui, ó. A igreja, a casa de Deus é a porta do céu, é a porta dos céus, é a casa de Deus, né? É a casa que prega, leva a palavra, né? Leva a palavra da salvação. Então aqui é a porta do céu. E olha o que ele diz: então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, né? Ele fez ali como se fosse um altar a Deus, né? Ungiu, consagrou aquele lugar. A casa de Deus é assim, irmãos, é um altar ao Senhor. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Quantos aqui o Senhor tem dado pão para comer? Quantos aqui o Senhor tem guardado, né? Quantos aqui o Senhor tem te protegido, levado em paz? Todos nós, Deus tem feito isso. Então nós precisamos declarar que o Senhor será o nosso Deus. E versículo 22: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Então é essa nossa atitude, irmãos, essa atitude que cada cristão tem que ter, né? Deus tem sido tão bom conosco, mesmo nesse momento de pandemia. Está aqui, ó, chega aqui um emprego aqui, né? Você sentado aí, chega uma grande oportunidade de emprego para você, né, chegando nas suas mãos, aonde você está, e certamente nós temos que ser fiel ao Senhor, e de tudo que Ele nos abençoar, nós devemos dar o dízimo, amém? Fique de pé agora em nome de Jesus. Você que está em casa também, é para você essa bênção, né? Para você também essa palavra, que você realmente tenha o Senhor como teu Deus. Essa é a porta dos céus, e que você possa levantar um altar, sabe, consagrando ao Senhor todas as tuas finanças, e você sendo fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, amém? Você mesmo aí em casa, você não pode deixar de ser fiel, mais ainda agora, e você tem oportunidade, tem aí o Pix da igreja, né, que você pode passar, é o CNPJ, e mais também o e-mail da igreja. Você pode participar, você pode daí mesmo da sua casa, agora mesmo, você pode no teu celular transferir o dízimo para a igreja, ou através das contas mesmo da igreja, Bradesco, Caixa Econômica, ou
presencialmente, né? Você pode ligar para nós nesse número e a gente facilita ver a forma de você chegar na igreja, né? E levar esse valor, mas não deixe de participar, não deixe de ser fiel nos dízimos, nas suas ofertas, amém? Glória a Deus. Nós vamos orar em seguida. Você vai depositar no gasofilácio seus dízimos, as suas ofertas, ou mesmo aí na sua cadeira passar um pix para a igreja, como está aí no telão, amém? Levante suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por cada um dos teus servos fiéis, Senhor, assim como Jacó prosperou muito, Pai, por causa da sua fidelidade, por causa do seu compromisso, por causa do altar levantado ao Senhor, o altar de fidelidade. Assim também, Pai, cada um dos teus servos prospere para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Você pode passar o cartão aqui, tá, irmão? Se você vai dar no cartão. A fonte das águas, correr os montes, chegou a instituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então a voz que cantam, chegou a instituição. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá, porque o Senhor instituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais. Glória a Deus, aleluia. Vamos receber agora, sente-se por gentileza, receber agora o nosso pastor Francisco, vai trazer uma palavra de Deus para nós nessa hora, aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Bom, eu quero falar nessa manhã, nesse dia de hoje, em nome de Jesus, sobre guerra de altares. Você nem imagina o que está acontecendo por trás dos bastidores. A gente leva a nossa vida normalmente como cristão, a gente vai trabalhar, a gente vem para a igreja, a gente vai para a faculdade, a gente vai para a escola, a gente vai para muitos lugares, mas no mundo espiritual, por trás dos bastidores, está acontecendo muitas coisas que você não imagina. O mundo espiritual está sempre se movendo. Você já notou a quantidade de violência que tem, a quantidade de problemas que tem acontecido nesses últimos tempos? Você já notou como as pessoas elas estão vivendo a flor da pele, como diz? Aí fora, a gente encontra, parece que a gente está vivendo em dois mundos. O mundo hostil e o mundo de paz, entre aspas. Parece que a gente está vendo duas etapas, dois mundos diferentes. E quem vai observar isso, quem vai observar, são as pessoas que têm realmente
que estão tendo um discernimento espiritual. As pessoas estão tendo um discernimento espiritual do momento que nós estamos vivendo. E esse discernimento espiritual, ele vai vir muito de acordo com a nossa vida espiritual, com a nossa vida de altar, com a nossa vida de relacionamento com Deus. Quando eu falar vida de altar, eu vou falar a vida de relacionamento com Deus. Como está o meu altar diante de Deus? Como está o meu relacionamento diante de Deus? Isso é fundamental para que venhamos vencer as batalhas, as guerras espirituais que constantemente, diariamente, têm nos atacado. Interessante que o pastor Bolso estava me lembrando aqui, quando eu estava conversando ali com ele, quando nós chegamos aqui em Manaus, 1996, final de 96, 97, nós encontramos aqui muitas pessoas. Quando nós andávamos na rua de Manaus, eu, no meu sentimento, eu andava ali na Zona Franca. Na época a Zona Franca era a Zona Franca, e as pessoas pareciam que elas estavam hipnotizadas espiritualmente. Meu sentimento era esse. E havia muitos altares em Manaus, como ainda existe muitos altares. E eu entendi que nós precisávamos de levantar um altar em Manaus. Altar de oração. E não só altar de oração, mas também que nós pudéssemos jejuar. E Deus colocou no meu coração nós estarmos consagrando diversos lugares aqui em Manaus. Então nós fomos a diversos lugares aqui de Manaus que a gente considerava como altares, pontos de contato, altares do inimigo. E literalmente, em muitos desses lugares, quando a gente ia lá orar e declarar, e com óleo ungir, consagrar ao Senhor, nós tínhamos algumas experiências no mundo espiritual. Nós sentimos claramente uma guerra espiritual. A pessoa tinha visões, irmãos tinham visões, e Deus mostrava realmente que estava por trás de alguns pontos aqui em Manaus. Existem alguns lugares que são altares do inimigo. Eu poderia citá-los, denominá-los aqui, mas eu não quero fazer isso, não vou fazer, mas claramente a gente vê que são altares que às vezes as pessoas passam à frente e não vê mal nenhum naquilo, mas sempre tem um fundo espiritual por trás. Bom, desde os tempos antigos podemos testemunhar. A gente sabe que esses altares, eles fazem parte de um projeto, de um propósito de Satanás. Sempre foi o projeto, o propósito de Satanás de procurar ser adorado, ou seja, chamar a atenção do homem para que ele fosse adorado. Satanás, o diabo, ele existe. Muita gente diz, não existe diabo. Ele existe sim. Você vê que o diabo ele é tão ousado
Que isso, pastor? O diabo é ousado? É ousado, enxerido. Ele veio até Jesus, quando Jesus estava lá no deserto, no jejum. Jesus estava jejuando. Então, qual foi a oferta que ele fez para Jesus? Ele mostrou e disse: você está vendo aqui todos esses reinos desse mundo? Eu te darei todos esses reinos desse mundo se prostrado me adorares. Agora você vê, se o próprio Satanás, se o próprio diabo foi até Jesus fazer uma oferta dessa, simplesmente, se ele adorasse ao inimigo, ao diabo, se Jesus adorasse o diabo, ele daria todos os reinos dessa terra. Imagina então nós, quantas e quantas vezes o inimigo vem até diariamente fazer ofertas, propostas indecentes, proposta para você abandonar a sua fé, proposta de incredulidade para você não crer nas promessas de Deus. São todos os dias se vê essas coisas. Pasme. E a mídia, ela tem sido um instrumento, me entenda o que eu vou dizer. A mídia, a televisão, ela tem sido um instrumento muito forte nesses últimos dias para divulgar as mentiras de Satanás, para esmurecer você, para desanimar você, e até muitas vezes para fazer de você e levar você a fazer altares que Deus não aprova. Agora, desde os tempos antigos, podemos testemunhar o quanto o inimigo tem procurado enganar a humanidade, se mostrando como um Deus, de D minúsculo, se mostrando como Deus. Lá no céu, ele tentou usurpar o trono do Senhor, nosso Deus, pois o objetivo dele foi sempre desejar ser adorado. Você já notou quantos ídolos se formam de repente aí? Você já notou que quantos ídolos, eu posso dizer, cantores no mundo secular, que viram ídolos? Tem cantor que é rei, e as pessoas adoram mesmo. E tem ídolos evangélicos também. Tem ídolos evangélicos cristãos que se tornaram ídolos. E esse é um grande perigo. A tendência é que o ídolo, ele rouba, o propósito é roubar a atenção em relação ao Criador. A atenção do ídolo é que as pessoas se voltem para ele. As pessoas se voltem para a atenção para ele, para adorá-lo ou para cultuá-lo. Isso tem sido nocivo tanto para o homem espiritual, para o mundo espiritual, para os cristãos, como o mundo secular. Tem amarrado as pessoas espiritualmente. Então, desde o princípio, o inimigo, Satanás, ele sempre procurou chamar a atenção, desde quando ele estava lá no céu. Olha o que diz Isaías 14:12. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer,
Lúcifer era anjo de luz. Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Satanás, o diabo, debilita as nações, deixa as nações debilitadas. E a gente não percebe. A gente vê guerras, rumores de guerras, partidos. Olha só o sistema hoje como é que está. Partidos políticos, divisões no Brasil inteiro, pessoas que em nome da idolatria política, em nome da idolatria a um líder político, eles passam por cima dos princípios de Deus, quebram os princípios de Deus, o princípio da família, da obediência, o princípio cristão, onde Deus estabeleceu a família homem e mulher, e aonde eles querem incutir na mente e no coração dos homens e até dos evangélicos, que não tem nada a ver, que a mente das pessoas tem que ser evoluídas, enquanto a Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo não pode se corromper. Nós não podemos corromper e nem ser corrompidos na nossa mente. Por isso, lá em Filipenses 4:8 diz: tudo quanto for bom, tudo quanto for de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Qual é o propósito do inimigo, de Satanás? Corromper a minha mente, que não tem nada a ver, que a ideologia de gênero é uma coisa da atualidade normal, que hoje os tempos são modernos, mas é isso que o diabo, Satanás, ele cega o entendimento do homem. A Bíblia fala que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Agora, ele cega o entendimento dos incrédulos. E daqueles que são crédulos, daqueles que têm fé, dos cristãos. Será se nós podemos permitir que a nossa mente seja corrompida? Você sabe o que é corromper? É corrupção, corrupção, né? Corrupção. Você sabia que existe o perigo de você se corromper na sua fé? Corrupção não se dá só por causa do dinheiro dos políticos que estão, infelizmente, a gente vê corrupção da mente, corrupção do corpo. O inimigo quer corromper a nossa mente, enquanto a Bíblia diz que a gente deve ter a mente de Cristo. Então, esse projeto de Satanás tem a cada dia avançado através da mídia. Através da mídia. E muitas vezes, irmão, muitos cristãos estão assistindo certos tipos de programas que são nocivos à sua mente e o seu coração e a sua vida espiritual. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém ou não amém? Mas olha só, em Isaías 14:12, como caíste desde o céu,
ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que delimitavas as nações. É isso que está acontecendo. As nações estão sendo delimitadas pela corrupção da sua mente, corrompendo a sua mente. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Olha só como Satanás se corrompeu. Subirei, ele diz, e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Retrocede aí o versículo anterior. O que ele diz? Por favor. Rapidinho. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Você já notou isso? Preste atenção a uma coisa. Sede de poder. Satanás, o inimigo, ele se corrompeu e ele queria o poder a qualquer preço. Alguém já viu isso por aí? Pessoas querem poder ao qualquer preço. Não importa se morram 10, 100, 1000. Vamos olhar para a história em geral. Vamos olhar para a história da humanidade. O socialismo, o comunismo, eles ascenderam ao poder em cima de sangue inocente. Tem cristãos que não entendem e muitas vezes eles fazem até ficam chateados, como dizem, o que tem participar de A ou B, partido A, partido B? Mas a história da igreja, a história do mundo, a história de muitas nações, e algumas que são poderosas, elas foram alicerçadas em cima de sangue inocente. Milhares de pessoas morreram, milhões, para que alguém ficasse no poder. Só que isso tem um fundamento. E aonde foi esse fundamento? De onde vem esse fundamento de sede e desejo ao poder? Vem de lá, Satanás. Satanás. A Bíblia diz que ele foi jogado ao inferno e 1/3 de anjos, entre aspas, são chamados anjos decaídos, também desceram. Esses anjos são anjos decaídos. Você lembra quando a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, 10 em diante, que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades. Pode abrir aí, por favor. Principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Por que a Bíblia está mencionando isso? Efésios
6, 10. Por que a Bíblia diz que as nossas lutas são contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso? Sabe por quê? A Bíblia está se referindo e abrindo os olhos dos cristãos que existe uma guerra, que existe uma luta. E que essa luta, ela está no terreno celestial, espiritual, no âmbito espiritual. Por isso que tem pessoas, olha lá, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, são espirituais, potestade espiritual, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade dos lugares o quê? Celestiais. Então olha só, então por que a Bíblia em Efésios 10 está falando isso? Preste atenção, porque existe uma guerra, irmãos. O que está acontecendo aí é uma guerra no mundo espiritual. No mundo espiritual. É uma guerra no mundo espiritual. As coisas não são tão naturais como você pensa. Não seja um crente tão natural. Agora, por trás desses principados, potestades, desses demônios, ouçam bem, existem altares que são erigidos, aonde eles se prostram para adorar Satanás, para adorar o diabo. Eu vi um vídeo na internet há muito tempo, não sei se você viu, aonde eles fizeram uma festa para comemorar, parece que as Olimpíadas, alguma coisa assim, eu não me lembro direito. Então eles fizeram a figura de diversos deuses e botaram a figura de Bafomé. E ali as pessoas vinham vestidas a caráter de diversas formas. E essas formas de deuses simbolizava cada um deus um altar. Você sabia que na Índia tem milhões de deuses? Você viu o que aconteceu na Índia? Por causa dessa pandemia, e aí a Índia ainda está muito forte, a pandemia, e a gente tem que orar, e eu tenho orado pela Índia. Milhares e milhares de hindus se desfizeram dos seus deuses. Quem viu isso? Alguém viu isso? Levante a mão, você que viu. Está vendo? Vocês não viram. Porque alguém ainda viu? Nem vocês? Vamos se informar, gente. Eu vi milhares e milhares de imagens sendo jogadas no lixo. Procura aí. Pesquisa aí. Eles estavam desesperados, porque eles clamavam por milagre aos seus deuses e ninguém fazia milagres, nenhum deles. Então, na Índia, eles começaram a jogar seus deuses fora. Agora, pasme uma coisa que eu vou dizer. Todos os anos tem uma festa aqui em Parintins. Parintins é conhecida no Brasil e no mundo afora. E vem gente de diversos países assistir o boi, a festa do boi. Aparentemente, não tem nada. É uma festa folclórica, cultural.
Agora, pasme, em nome do folclore e da cultura, as pessoas são enganadas do que estão por trás disso. E aí você vê aquelas pessoas invocando serpentes, entidades terríveis. Eu já vi dizer outrora, antigamente, quantos casamentos são desfeitos, quantas famílias são destruídas, quantas jovens perdem suas virgindades, quantas pessoas se prostram diante desses deuses e se drogam. Quantas pessoas vão lá casado e volta separado? Então, o que folclore é esse? Por que acontece isso? Porque é espiritual, é um altar que é erigido em Parintins, e a igreja tem que orar, mas orar contra as pessoas, não. A Bíblia está dizendo que porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, a nossa luta não é contra as pessoas, nossa guerra não é contra o irmão, nossa guerra não é contra a nação A, B. Então, pastor, todo tipo de guerras, de conflitos, existe nos bastidores, por trás dos bastidores, existe demônios, dominadores, que agem com o propósito de instigar as guerras. Por isso que o cristão tem que estar atento. De repente se levanta uma tempestade, uma briga na tua casa, na tua família, não entre nessa. Ore. Por que as pessoas se separam? Por que tem muitos casais se separando? Quem criou a família? Foi Deus. Deus ama a família. A família é a instituição de Deus. Eu vi um relato de pessoas que casou, e até cristão, casou, não passou um mês ou 2 meses, separaram. Por quê? Por que será? E eu pergunto, como está o altar na tua casa? Que tipo de altar tem na tua casa? Que tipo de altar você tem se prostrado? É uma pergunta que nós temos que ter, olhar para nós. E aí a gente pergunta, pastor, por que está acontecendo essa confusão na minha casa, na minha vida não melhora, nada dá certo para mim, as coisas parecem que estão indo de mal a pior. E eu pergunto, por quê? Assim estava o povo de Israel. Porque lá em Israel, na época, o rei Acabe casou com Jezabel. E o casamento de Acabe e Jezabel trouxe para a nação de Israel uma destruição espiritual terrível para a nação. Jezabel, figura de uma mulher forte, entre aspas,
uma mulher que era dominadora. Acabe, a figura do frouxo, do homem frouxo, que se deixa dominar pela mulher. Quando eu falo homem frouxo, não é questão que você vai brigar com a tua mulher, gritar com a tua mulher, mas você vai se posicionar como sacerdote. Agora, o que vem ser um altar? Isso eu vou deixar ele lá para trás. O que vem a ser o altar? O altar era uma estrutura elevada sobre a qual se realizavam ofertas e sacrifícios. Seu uso dá ideia de organização, importância do culto. O sacrifício não poderia ser feito no chão, no meio da sujeira, nem da mesma forma como não sujeira, da mesma forma como não costumamos colocar no chão os alimentos que vamos comer. O altar é uma mesa, simbolicamente, o lugar de refeição com Deus, trazendo sentido de comunhão e intimidade. No contexto judaico, o povo ia ao tabernáculo ou ao templo como quem vai visitar a Deus em sua casa e comer com ele diante da mesa do sacrifício. Algumas ofertas eram queimadas para Deus e outras eram comidas pelo ofertante e pelo sacerdote. Levítico 2:9. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos como memorial e queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Olha só. O altar era uma estrutura elevada, ao qual se realizava ofertas e sacrifícios. Deixa eu te falar uma coisa para você. Satanás, ele é um enganador. Ele gosta de imitar as coisas de Deus. No passado, muitos dos sacerdotes faziam sacrifícios nos altares, oferecendo ovelhas como holocausto, carneiros, e essas ofertas era simbolicamente já profetizando o Cordeiro de Deus que havia de tirar o pecado do mundo. E esse altar se fazia, e ali o sacerdote aspergiu o sangue sobre o povo, de ano em ano o povo era perdoado dos seus pecados. Quando a vinda de Jesus, foi abolido esse altar. Esse altar foi abolido de sacrifícios. Porém, o Senhor Deus, ao enviar seu Filho Jesus, ele foi oferecido no altar, no monte. Você viu onde Jesus foi crucificado, sacrificado? Lá no monte, simbolizando um altar, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi isso que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o inimigo, Satanás, ele continuou enganando o homem de uma forma onde as pessoas até hoje fazem altares, entre aspas, pensando que estão fazendo bem, sendo enganada na sua mente, no seu entendimento. Agora, imagina que existe milhares e centenas de altares espalhados pela terra,
no mundo, por Manaus, por Brasil, afora. E muitos desses altares, as pessoas pensam que estão servindo a Deus. Elas pensam que estão fazendo um bem para alguém, para outra pessoa. Na verdade, são altares aonde essas pessoas estão sendo enganadas por espíritos malignos, que se diz espírito de luz, dando direção, fazendo muitos tipos de oferendas. E muitas são as pessoas que pensam que estão fazendo bem para o próximo. Na verdade, isso está sendo prejudicial à vida espiritual, não só da pessoa, mas como a vida espiritual da nação. Por isso, Oséias declara: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Por isso que Jesus diz que nós devemos conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. Porque a partir de hoje, o nosso relacionamento com o Senhor começa a ser restaurado. Diga comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu quero declarar que a minha vida, o meu relacionamento, eu vou restaurar com o meu Senhor, fazendo um altar na minha casa, aonde quer que eu esteja, o meu altar vai ser erguido, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aplaude o Senhor Jesus. Aleluia. Tem alguém nessa manhã que queira entregar sua vida para Jesus? Se tiver, sai do seu lugar, vem aqui à frente agora. Venha entregar sua vida a Jesus. Venha se reconciliar com o Senhor. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Você em casa, diga: Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os pecados que eu cometi, e eu te recebo na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Você que está em casa, que tomou essa decisão, entre em contato com um líder de célula, da sua célula, perto da sua casa, ou mesmo em contato com a igreja, para que a gente possa te acompanhar nessa caminhada com Cristo. Amém? Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Estamos encerrando, querido, mas não esqueça que terça-feira nós temos Tadel. Terça-feira vem ao Tadel. Eu recebi notícia que nessa terça-feira passada o Tadel já estava lotado aqui. Glória a Deus, é isso mesmo. Volte para o Tadel presencial, querido, em nome de Jesus. Vamos com toda a força, sabe, restaurar o altar, né, do Tadel, das células. Vamos multiplicar muitas células nessa cidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te abençoar, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você e toda a sua casa, hoje e sempre. Amém. Aleluia.